A gente vai falar um pouquinho sobre organização para pesquisa. Achei muito interessante esse material, considerando que os alunos, quando chegam no período de fazer o projeto da pesquisa e a pesquisa, a maioria se demonstra muito perdido. Não sei como, não sei para onde, não sei por quê, o que. Então tem que ter a questão de organização. Primeiro eu preciso saber o que para eu me organizar, para eu saber como. Então a gente vai dar uma lida nesse material e refletir um pouquinho sobre esse assunto aqui. Como nós ao longo desse material nós já vimos que a pesquisa significa um esforço, né? Sobretudo é uma paixão por descobrir o mundo e sua efetividade de interpretação. Então a pesquisa ela é o porquê de tudo. Então ela é essa paixão de descobrir o mundo em si, de descobrir a mim também, né, como pesquisador, porque eu quero saber isso, qual é a relevância de saber isso, né, não somente para mim, mas de que forma isso vai ajudar na minha vida e em sociedade, ou vai ajudar a sociedade, né. Então agora nós vamos colocar essas situações aí em prática, e aí quando eu já tenho esse desejo da pesquisa, eu preciso colocar em prática. Para isso eu vou me planejar. E aí como acadêmico, vou planejar o meu tempo e meu espaço, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa organização do tempo, essa organização do ambiente. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, ó. Acabou, é bem rapidinho. Então vamos lá. Bem, um projeto de pesquisa, no nosso caso, é um trabalho de graduação, né? É sempre um esforço para observar, para delimitar e construir uma pesquisa que responda a algumas questões, alguns temas ou possibilidades em educação, na saúde, que seja importante. É preciso que tenha efetividade e relevância nos estudos acadêmicos e no fazer de cada estudante de graduação. Então, deve ser uma pesquisa relevante para o meio profissional, né? No caso, para a saúde. Nesse sentido, por inúmeras razões e situações acadêmicas, os estudantes de graduação muitas vezes sentem dificuldade ou têm problema para encontrar seu objeto de pesquisa, sua temática, seu problema, a partir do qual vão construir seu trabalho de conclusão, né, sua pesquisa. Alguns sintomas são comuns nessa hora, como a preocupação exagerada, sentimento de incapacidade de cumprir prazos e metas e uma certa insegurança ou sentimento de incapacidade. Infelizmente, muitos acadêmicos acabam recorrendo a subterfúgios como plágio, como comprar trabalhos acadêmicos e toda sorte de atividades que camuflam ou falseiam o sentido e a proposta dos trabalhos de graduação. Efetivamente, quem perde não é apenas o acadêmico, mas, nesse caso, a educação, no caso da saúde, né? Quem perde é a sociedade, quando a capacidade de pesquisa é o ponto central da qualificação de um profissional de qualquer área. Então, como é que eu, como profissional, eu vou me destacar? Eu vou me destacar a partir da minha capacidade de pesquisa. Eu estudo essa área. Por exemplo, eu, Núbia, professora Núbia, eu sou formada em letras. Depois da minha graduação, eu fiz uma pós-graduação em metodologia do ensino. Aí eu segui essa linha de pesquisa e fiz o meu mestrado em leitura significativa.
Então, a minha linha de pesquisa é essa, leitura significativa. Então, eu busco sempre estar nessa área, né? Quero partir para um doutorado ainda nessa área. Então, assim, dentro desse assunto de leitura significativa, eu posso dizer que eu sou uma pesquisadora. Mas isso porque eu pesquisei, mas se eu mandar alguém pesquisar, aí tudo bem, eu mandei alguém pesquisar para mim, eu paguei o meu trabalho porque eu me senti incapaz, eu não me organizei, eu não me planejei e não consegui fazer. Resumindo, paguei. O que acontece depois? Alguém me convida, porque a professora é mestre na área, e vai me convidar para falar sobre a questão da leitura significativa. O que eu faço? Chego lá sem muito domínio do trabalho, porque não foi uma pesquisa realizada por mim, foi uma pesquisa comprada. E aí, nesse caso, quais são os argumentos que eu vou usar? Eu vou ter que ler bastante agora, né? Um trabalho que era para eu ter feito anteriormente e ter domínio, agora eu vou ter que buscar isso na garra. Às vezes eu nem consigo, então você acaba não sendo um profissional muito conceituado na sua área. Então, é um enfermeiro, quer ser um bom profissional, faça a sua pesquisa, né? Se planeje, busque o tempo necessário, discuta bem com o seu orientador o tema que você quer desde agora, vá pensando nesse tema. Eu até passei um trabalho, que foi o primeiro, que eu pedi para que vocês colocassem 2 temáticas que seriam, que vocês gostariam, né? Estou no curso para tentar descobrir. Eu li algumas, achei muito interessante, achei um acadêmico que até ele falou que gostaria de falar sobre a importância da linguagem dos surdos mudos, né? E aí ele queria saber quais são os desafios do profissional da enfermagem para atender esse tipo de paciente. Muito legal, um trabalho muito bom, que você pode se organizar para fazer um trabalho desse como um trabalho de conclusão de curso, né? Então não pague, não façam essa camuflagem, porque você não vai ser um profissional que desejava ser desse jeito. Então, continuando, de certa forma a qualidade do profissional fica comprometida quando você pratica esses atos aí. Na sequência, propomos-lhe indicar algumas possibilidades para auxiliar na tarefa de pensar ou de propor a construção do seu trabalho. Então, vamos ver quais são essas possibilidades, né, para auxiliar esse trabalho. Primeira é a organização do tempo de estudo e pesquisa. Organize e sistematize o seu tempo. Como? Letra A. Veja os espaços de tempo que você possui e que poderiam ser utilizados por você no decorrer da semana. Letra B. Monte uma agenda semanal ou mensal para prever quantas horas você poderá destinar à pesquisa. É importante que você tenha em mente algumas dicas quando for fazer isso. Não destine em sua agenda de pesquisa todo o horário vago que tem. Você não vai cumprir. Destine o tempo que você considera suficiente. Eu posso fazer só 1 hora, então é 1 hora. Tá? Não existe esse negócio de eu não saio, eu não passei. A gente sempre fala isso em sala de aula, né? Que acadêmico não tem vida social. É só uma brincadeira, isso não é verdade, porque ninguém morre estudando. A gente precisa ter nossa vida, até uma questão da mente estar melhor, então precisa do lazer sim. Uma boa pesquisa se constrói com organização e qualidade do tempo de estudo. No tempo destinado, dedique-se. Então, se você destinou 1 hora, é 1 hora sem celular, sem amigos, sem família, sem televisão. É 1 hora dedicada à sua pesquisa. Aí sim, então não é a quantidade, mas é a qualidade do seu tempo.
Quando estiver pesquisando, é importante fazer perguntas pequenos intervalos de descanso ou relaxamento, mas sempre mantenha o compromisso de retorno à pesquisa dentro dos espaços programados. Então, se for 1 hora, você acha que eu vou dar, daqui a meia hora eu vou parar um pouquinho, não tem problema, mas é um pouquinho, né? Aquela parada que fazem quando a gente está em sala de aula, que o professor diz 15 minutos e volta 1 hora depois, aí não vale, né? Evite distrações desnecessárias quando estiver pesquisando, né? Pesquisa exige disciplina. Pesquisar com o celular ao lado, olhando. Ai, chegou mensagem de fulano, aí chegou mensagem igual o meu. Eu tô gravando, toda hora tem uma mensagem. Isso tira a nossa concentração, não é legal, tá? Então, se você puder pesquisar, tirando isso, evitando essa distração do celular, é melhor. Quanto mais leitura, estudo, observação e pesquisa você aplicar aos trabalhos e pesquisa acadêmica que vai desenvolver, tanto mais se qualificará como estudante, como pesquisador e melhor distribuirá para a sua área de estudo, né? Em sua agenda de estudo, estabeleça linhas finais, prazo. Crie prazos que se permitam de forma razoável cumprir as metas da pesquisa que você dispõe. O pesquisador, geralmente faz uma tabela, né, de resumo da pesquisa, que é o cronograma da pesquisa. E nessa tabela, ele distribui, por ser uma pesquisa mais longa, ele distribui por mês. Então, ele coloca, por exemplo, mês de junho e julho, eu vou fazer um levantamento teórico do meu tema. Eu já escolhi o meu tema, meu problema, né? Já tenho minha justificativa e minhas hipóteses. Aí agora que eu já tenho isso, aí agora eu vou partir para a pesquisa. Então eu vou construir minha fundamentação teórica. Depois eu vou fazer meu método, eu vou construir minha metodologia, como é que vai ser essa pesquisa. E aí essa metodologia eu vou usar o mês de julho para eu construir, porque um mês tá bom. Aí depois eu vou fazer o meu... isso no projeto, isso que eu tô falando é no projeto. Aí depois eu vou fazer isso e isso, tá. E porque no projeto, na verdade, não tem muita coisa para fazer, né? Mas é fundamental mesmo. Então eu vou levar aí 4 meses para eu fazer esse projeto, para ele ficar pronto. Quando o meu projeto está pronto, passou, aí sim, aí tem todo aquele processo de encaminhar para a avaliação do orientador. Eu vou encaminhar no mês de agosto. Encaminhar para plágio, encaminhar para o Conselho de Ética. Então, eu vou encaminhar para o Conselho de Ética em setembro. Aí, logo que eu tiver o resultado, aí eu começo. Depois do resultado do Conselho de Ética, eu começo a pesquisa. E aí, na pesquisa, eu vou ampliar esse meu cronograma, porque aí eu vou acrescentar algumas coisas. Antes, eu programei a minha metodologia. Eu disse que ia ser assim, assim, assim. Então, agora eu vou praticar a minha metodologia. Aí eu vou colocar em prática, vou lá no local da minha pesquisa, né? Vou ter contato com o objeto da minha pesquisa e vou começar a pesquisar. Isso vai demorar 2 meses, aí eu coloco lá. Dessa forma, a gente consegue criar prazos, estabelecer esses prazos e o pior, cumprir metas, ou o melhor, né? É o pior e que no final é o melhor de tudo, que é cumprir. É pior porque às vezes se não der, você fica triste, quer desistir. Não desista. Reprograme, mas não desista. Tá bom? Então é uma forma de organizar o seu tempo. E organizar o ambiente, né? Ambiente é uma coisa assim complicada da gente falar, porque depende muito de cada um. Tem pessoas que têm um escritório para estudar. Tem pessoas que têm que estudar na sala, tem pessoas que precisam estudar no seu quarto, na área. Cada um tem o seu lugarzinho, né? Mas vamos ver um pouquinho sobre a importância desse lugar ser um lugar adequado. Então, primeiro, selecione um ambiente adequado para seus estudos com possibilidade de conforto pessoal. Sim,
uma mesa e uma cadeira que lhe permitam boa condição de postura para que você possa estudar de maneira adequada, né? Senão você vai ficar, ai, não aguento mais, minha costa está doendo, ai, minha cabeça está doendo, ai, não estou vendo, ai, tá... É tanto ai que você não se concentra. Depois, o local também deve oferecer, pelo menos nos horários em que você for estudar, condição para que você possa se concentrar e direcionar sua atenção para os estudos e pesquisa. Tem pessoas que conseguem estudar no meio do barulho, tem pessoas que, se não tiver silêncio, ela não faz nada. Então, isso é uma condição que você tem que saber qual é a sua para que você possa oferecer isso a si mesmo. Boa luminosidade, né? Ter uma luz natural durante o dia, se for à noite, uma boa iluminação também é indispensável. Ter acesso a um computador, ter um computador que consiga minimamente armazenar as informações que você sintetiza. Então, são muitas informações, essas informações você vai estar o tempo todo digitando, escrevendo e guardando. Então, tem que ter um computador, tem que ter, na verdade, você tem que ter vários planos. Eu agora tenho uma aluna do curso de pedagogia que ela disse para mim que perdeu a placa do computador dela, perdeu todo o trabalho. Aí o que vai acontecer? Não dá tempo mais de fazer tudo de novo. Então perdeu o semestre, perdeu a pesquisa, perdeu um ano de pesquisa, porque um semestre para o projeto, um semestre para pesquisa, e o resultado perdeu tudo. Isso é triste, né? Porque você depende disso para a sua formação. Então se organize, tá? Tenha uma boa biblioteca particular, né? E aí nessa biblioteca é interessante que você tenha dicionário, que você tenha um dicionário da área que você estuda, no caso de vocês, um dicionário de termos técnicos, que vocês tenham obra de grandes mestres na área de estudo. Eu acho muito legal. Se alguém quiser, quando estiver assistindo esse vídeo, lembra, professora, manda vídeo de livros. Eu não tenho ele físico, mas em PDF eu tenho bastante, eu mando para vocês. Obra dos autores com quem você mais se identificou, né? Depende da área da sua pesquisa. O teu orientador, ele pode até te indicar alguns, então é interessante que você tenha essa biblioteca particular, tenha esse material para pesquisa, tá? Tenho que fazer meu trabalho de graduação, mas não sei o que pesquisar. Isso é normal. Ninguém vai se sentir melhor ou pior por isso, porque isso é muito normal. Quer ver? Olha só, esse é um dos grandes dilemas e dificuldades que encontramos em nossos estudantes. Muitos, quando vão desenvolver uma pesquisa, não sabem exatamente o que pesquisar, qual tema seria aquele que mais lhe desperta interesse. Algumas coisas são importantes nesse momento. Você se dispor a pesquisar um tema pelo qual tenha muito interesse, dúvida e mesmo afinidade no seu curso, e também conversar com o seu orientador, claro, né? Então, aquela atividade, volto a dizer, aquela atividade primeira desse bimestre, onde eu pedi para colocarem 2 temas que vocês têm vontade de pesquisar, aquilo é muito legal, vou ler aquilo com cuidado, e quem sabe até ainda quando a gente retornar para Fares eu dar um retorno, porque ou eu vou dar um retorno na própria atividade, porque, gente, achei assim algumas ideias muito boas. Caso você esteja com dificuldade em construir seu projeto, em função de não saber exatamente o que pesquisar, nós vamos sugerir algumas dicas e procedimentos que podem auxiliar a definir bem o tema da sua pesquisa. Então, aqui o autor vai sugerir alguns, a gente vai ler. E já finalizando aqui esse vídeo. Primeira sugestão, uma das maneiras para você encontrar seu tema de pesquisa é por afinidade. Veja um tema que você estudou na disciplina ao longo do semestre, do qual tenha gostado muito e gostaria de conhecer mais. Esse pode ser o seu tema de pesquisa, né? Então vocês vão estudar muitas disciplinas. Cada semestre vocês têm 5, 6 disciplinas. E cada disciplina vem com um tema e você vai ver, eu gostei tanto daquela disciplina lá que a professora falou sobre aquilo, eu quero pesquisar aquilo. E aí você já tem, né, já é um caminho.
Você tem vários temas pelos quais se interessa. Bom, nesse caso, sugerimos que siga os seguintes passos. Então, tem pessoas que não têm nenhum, tem pessoas que têm muito. Quem não tem nenhum, a sugestão, né? É ir pela afinidade, lembrando das disciplinas, e que tem muito, tem que escolher. E aí, qual é a sugestão? Escrever. Primeiro, escreva livremente de 5 a 10 linhas aproximadamente sobre qual ou quais temas você mais gostaria de pesquisar e conhecer em sua área. Procure responder o que nesses temas me desperta interesse, dúvida e me estimula a conhecer mais. O que nesses 5 temas que eu escrevi, quais deles me desperta mais interesse, me causa mais dúvida ou me estimula a conhecer mais. Então, eu vou ver qual dos 5. Depois, qual a importância de cada tema para a minha área? Qual a contribuição para a sociedade? Qual a contribuição para a minha caminhada enquanto pesquisador? Lembra que eu falei que uma pesquisa precisa ter uma relevância social, né, para a sociedade, uma relevância científica. Então, quando ela tem essa relevância, ela é muito interessante, então ela é válida. Quando ela contribui para a sociedade de uma certa forma, ela é muito válida. Ela contribui para a sua caminhada enquanto pesquisador, continue com ela, né? Depois que você observar esses procedimentos, converse com seu orientador, com seu tutor. Tente encontrar entre os vários temas aquele com que mais se identifica e o que lhe dá uma possibilidade de pesquisar e de conhecer o que mais lhe agrada. Seu monitor e seu tutor poderão esclarecer as possibilidades e limites de cada proposta de pesquisa. Diante disso, você estará então optando por uma. É muito comum também o aluno ir com uma ideia e o orientador vem com a ideia dele. Quando o orientador ele vem com a ideia dele, isso é muito complicado, porque não partiu do aluno, ele não vai se sentir estimulado a fazer aquilo, ele não tem interesse. Não é o orientador que vai pesquisar, né? É o aluno. Então tem que ser algo que te estimule a fazer. Não, mas eu sempre quis fazer isso. Durante o curso eu gostei de quando foi isso. Ah, mas é mais difícil, mas é o que eu quero fazer, então eu vou fazer. Nem sempre o mais fácil é o caminho certo. Tá bom? Então vamos lá para uma leitura complementar. Fala de dificuldades comuns entre os que pesquisam educação. Na verdade, esse texto aqui ele é voltado para pesquisadores como eu, né? Que no caso está pesquisando dentro da área da educação. Aí, se vocês quiserem, é uma leitura complementar, tá? Então, ela contribui de alguma forma, sim, mas aí fica a critério vocês lerem ela de qualquer forma. Eu espero que sim. Aí, depois da leitura complementar, eu quero que vocês façam essa avaliação, essa atividade aqui, né? Colocar o que você aprendeu em prática e aí você vai responder essas 3 questões. Primeira, qual a importância de cada tema para a minha área de estudo? Muito legal, hein? Segundo, qual a contribuição para a sociedade? E depois, qual a contribuição para a minha caminhada enquanto pesquisador? Como assim? Então, com base no que estudamos, pense em 2 ou mais temas que você tem afinidade ou que gostaria. Lembra lá daquele primeiro, vocês podem usar o mesmo, não tem problema, né? Ah, professora, eu falei lá, inclusive que eu falei do aluno lá que mandou sobre as dificuldades, né? Ou as possibilidades de comunicação entre o enfermeiro e um paciente surdo, mudo, e aí ele fala lá. Então, eu já escolhi os temas que eu quero pesquisar, aqueles 2. Então,
Pegue aqueles 2 temas, coloque aqui novamente e responda essas 3 perguntas, baseado na sua escolha. Professora, eu fiz, mas eu quero mudar. Não é aqueles lá, eu quero escolher outro. Posso? Pode, tá? Então, escolha outro de qualquer forma. Coloque aí, primeiro, tema 1, segundo, tema 2. São 2 ou mais temas, né? Que você tem afinidade. 2 ou mais. Então, não pode ser 1, mas pode ser 3, tá? E responda essas perguntas e mandem para mim. É mais uma atividade que eu vou usar para avaliar vocês. Ok, gente? Então, a gente vai ficar aí por aqui, em metodologia. E lembrando que esse conteúdo é conteúdo que eu vou cobrar em prova, tá bom? Desejo que vocês consigam aprender sim alguma coisa, mesmo que desse jeito, porque isso é muito importante. Eu quero muito que vocês, um dia formado, vocês lembrem que a gente falou sobre isso. Quando vocês estiverem fazendo TCC, vocês vão lembrar de mim, vão lembrar que eu já estava orientando vocês em relação a esse trabalho, tá bom? Fiquem com Deus, beijo para vocês, até a próxima.